Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na página fazendo uma live. Hoje, uma convidada especial, a Anita Brito. Eu tenho a impressão que as pessoas que conhecem a live conhecem a Anita Brito há muito mais tempo. E aí, pode ser que tenha algumas pessoas diferentes. Então, vai ser um papo bem legal. Eu coloquei assim a Anita na imagem, né? Coloquei assim, blogueiragem total. Eu gostei do negócio, falei que você falou, que legal, eu gostei. Blogueiragem pesada, porque a gente tem uma exposição aí, né? Uhum. E eu acho que vale a pena discutir exatamente sobre isso, sobre essa questão da exposição, da nossa vida como família. Bom, a Anitta Brito, eu vou apresentar para vocês. Ela é mãe do Nicolas Brito, que muitos conhecem também. É uma militante que tem vários livros escritos sobre autismo, que foi e vai no Brasil inteiro, dando palestras, fazendo esse trabalho de conscientização e levando conhecimento sobre autismo. E hoje ela também é uma pesquisadora sobre autismo, ela é pesquisadora na USP, no programa Fada do Dente. Ela faz um trabalho bem legal, a gente vai conseguir conversar um pouco mais sobre isso. E, lá, ela está com a Lê com a camiseta. Do E dente, é. e a Anitta Brito tem um papel especial na minha trajetória, porque eu descobri que meu filho tinha autismo e tal, e aí, no começo, eu fiz como todo mundo, né? A mulher que cuidava, eu não cuidava de nada, não queria saber. E aí, depois de um tempo, eu decidi me engajar, muito tempo, né? Já com várias frustrações. E aí, fui num evento que falava muito de aba, e quando voltou, a Anitta foi na minha cidade, na universidade que eu trabalhava, dava aula. E aí eu fiz uma pergunta: o que você acha de aba? Eu até contei para ela, né, mais recentemente no encontro, e ela falou, não, coisa legal, né, uma coisa que tem evidência científica, e eu falei, bom, naquele dia eu falei, então eu vou estudar isso. Então é por isso que eu entrei nessa jornada de análise do comportamento, eu já agradeci pessoalmente, agradeço novamente, Anitta, e quero te perguntar, para começar, como é que você vê essa coisa das vidas que você muda nos lugares, assim, do impacto que você tem na sociedade? O que você acha esse impacto, essa contribuição que você tem ao ir nos lugares e ao conversar com as pessoas? Olha, a sua história, por exemplo, é uma história que me inspira bastante, porque, assim, se tiver gente aqui que foi às minhas palestras recentemente, inclusive algumas outras vezes, eu sempre falo de você, porque eu atendo muitas pessoas em palestras, já foram cerca de 2 milhões de pessoas que a gente já alcançou, né? Já está chegando em 2 milhões. Então, claro que eu não lembro de todo mundo, quase 2 milhões, que a gente está desde 2011 dando palestra. As nossas palestras, elas são bem, graças a Deus, bem aceitas. Uma outra que é mais vazia, que a gente atende com o mesmo teor, a mesma graça, o mesmo carisma, porque a gente tem uma missão, a gente acredita muito em Deus, foi revelado em palavra pra gente, tudo mais, é uma história longa, né? Mas a gente alcançou quase 2 milhões de pessoas. Então, eu não me lembro das pessoas que eu conheço em palestras. E não me lembro do dia que você me fez essa pergunta, com toda a certeza do mundo. Porém, uma vez eu estava trabalhando, estou, né, trabalhando com a Neuroconecta, e eu estava vendo umas palestras e falando com a pessoa responsável. E eu peguei a sua palestra e falei, cara, esse cara é muito bom, ele fala tudo certo, tá tudo maravilhoso. Caramba, faz tempo que eu não vejo alguém tão perfeito. Escrevi para ela, falei, olha, você tá com um tal de Luciano Lacerda lá que eu vou te contar, viu? Tem palestras boas, mas a dele, ela, ai, que bom que você gostou, tava super preocupada porque é um assunto bom e eu não sabia para quem dar e não sei o que lá e blá blá blá. Falei, meu, a palestra mais perfeita. E aí, quando eu te conheci pessoalmente, né? Aí você veio me falar que eu mudei sua vida. Você não tem noção da alegria que isso é para mim, porque a gente procura plantar o bem. Eu sou uma pessoa que eu sou esquentadinha, eu tenho um gênio forte, blá blá blá, mas eu jamais faço mal a alguém, eu nunca provoco, eu não faço bullying, nem virtual, nem pessoal, eu nunca mexo com ninguém. Mas eu só procuro plantar o bem. E eu procuro viver o que eu prego. Até hoje escrevi um textinho sobre isso. Então eu gosto de fazer o bem para as pessoas. Apesar de eu ser essa pessoa meio estranha, eu tenho algumas coisas muito legais. Eu tenho muita empatia, por incrível que pareça, e eu sou muito altruísta. Então, esquece todos os meus defeitos e tem essas duas qualidades que eu carrego comigo desde sempre. Eu tenho empatia e sou altruísta. Então, todas as vezes que a gente dá uma palestra e que as pessoas me mandam, escrevem nos posts, olha, você mudou minha... que a gente recebe milhares de mensagens, assim, graças a Deus, você mudou minha vida, eu tô com uma visão diferente do autismo, comecei a fazer tal coisa que você falou na palestra, tá dando certo com meu filho. Anitta, obrigada, você não tem noção, aquela dica que você deu, a nossa casa é outra, então, me dá até arrepio de falar.
é muito gratificante saber que a gente pode realmente tocar a vida das pessoas, porque a gente respeita o evangélico, o ateu, o católico, o budista, o kardecista, o agnóstico, qualquer coisa, a gente respeita a todos os seres humanos e a gente quer levar para eles tudo baseado em evidências científicas, contando a nossa história, né, e tentando mudar a vida dessas pessoas da forma mais positiva possível. Então, quando eu sei de casos como o seu, ou de outras pessoas maravilhosas que eu conheço, que vêm até mim e falam ou escrevem, meu coração se enche de alegria, eu sempre faço uma prece agradecendo a Deus por me dar o dom de poder ir até essas pessoas e mudar a vida dessas pessoas. Essas pessoas estão nessa missão, né? Eu vou dar uma boa noite aqui para a Priscila, para a Cristiane, para o Núcleo de Apoio Familiar, a Eliane, a Dani Lude, Ubatuba, que falou que foi, a Daniele Mofato, a André Araújo, Rosimeire, Gláubia, Denise, bastante gente aqui, a Márcia Ribeiro, a Tamara, a Sônia, a Tereza, a Ieda, a Silvia Jordana, aqui de Caraguatatuba. Adoro. Vocês foram lá jogar videogame, né? Eu vi lá. Sim. A Fernanda, Guilherme, Fernanda Mercedes, enfim, muita gente aqui. A Daniela Falone, a Jéssica. A Cristina Sugawara, que é uma pessoa que sempre faz. Eu sou louca por ela também. Ela também está aí. A Silvia também. Bom, gente, a Dani Foroni também. Mas, gente, um beijo a todos. É que eu falo, tem muita gente que transita nas páginas. Agora, você falou de uma coisa importante aí, Anitta, que é uma coisa que eu acho que é um diferencial. Você falou de evidência científica. Então, veja, a comunidade de pais, a sua maioria, está desesperada. Né? Recebeu um diagnóstico desse na cara, não sabe nada do assunto. Se nem muitos médicos não sabem, quanto mais um pai que está vivendo a sua vida, como eu não sabia nada. Quando o médico falou, eu acho que ele é autista, eu falei, não, acho que está enganado, que autista é o que fica assim e que não gosta de toque. Meu filho gosta de carinho, não faz assim logo, não é autista. Eu tinha Rain Man, é o que eu sabia de autismo. Então, as pessoas não têm essa informação. E aí, é claro, elas estão extremamente vulneráveis, porque de repente alguém falou que tem uma situação, que não tem cura, etc e tal, e que tem uma série de prejuízos. E aí tem um mercadão. Porque tem o mercado da picaretagem. Porque aí as pessoas, cada um quer vender o seu. E aí você tem, de um lado, um conhecimento científico, e vamos combinar, os cientistas são muito ruins de divulgação científica. Eles só querem saber lá de fazer a sua pesquisa e tem pouco traquejo, na sua maioria. Né? Os picareta, como não tem esse negócio de ficar estudando, tem muito tempo, disposição para fazer isso. Então, é muito difícil a gente conseguir se contrapor a uma informação que chegou para o indivíduo. Todo dia alguém pergunta uma coisa aqui para mim. Então, quando você vai fazer uma palestra, por exemplo, muitas pessoas estão ali vendo aquele assunto pela primeira vez e muitas já viram muita informação que é o contrário do que você está falando. E como é que aparece essa diversidade, essa história de vacina, essas histórias de intoxicação, essas coisas todas, como é que as pessoas lidam com o seu discurso, que é um discurso baseado em evidência? Olha, no geral, quem vai à minha palestra, vai muitos por curiosidade, porque é engraçado que mesmo que eu vá, por exemplo, eu fui em Caraguatatuba, aí eu vou de novo, eu pergunto, quem já viu palestra nossa aqui? 7, 8, sabe, assim, no meio de 300 pessoas? Sempre o público muda muito. E às vezes a gente repete cidade e repete pessoas, mas assim, é sempre um número mínimo. Então tem sempre gente nova. No geral, pelo menos na minha frente, ali na palestra, a gente, né, não sofre nenhum ataque, nem nada. O ataque principal é nas redes sociais, os grupinhos secretos de WhatsApp, os grupinhos secretos de Facebook. Muita gente fala mal da gente, principalmente de mim, né? Tem gente que fala que ama o Nicolas, mas me odeia. Por quê? Porque contrasta com a verdade. E eu durmo à noite, eu, né, não estou preocupada com quem está me odiando ficar caçando na internet. Eu amo o Nicolas, mas eu odeio a mãe dele. Eu não posso falar palavrão aqui, mas é isso. Você entendeu? Eu não ligo, porque eu estou cuidando bem do meu filho e eu estou alertando para essa pessoa, olha, a comunidade científica já fez 1 milhão de estudos, né, mostraram que o Wakefield, que é o da vacina, estava envolvido numa patente de uma outra vacina. Tudo indica que foi, por exemplo, tem um livro excelente, que eu acho que não tem em português, que é Autism's False Prophets, que eu adoro aquele livro, do Dr. Paul Offit. Você tem aí, né? Tem em português esse livro? Não tem. Não tem em português, né? Pra você ter uma ideia, eu estou querendo mandar uma mensagem para esse cara para eu traduzir esse livro. O problema é, quando a pessoa é ignorante, você pode traduzir até em javanês, ela não vai conseguir ler. Você pode colocar figurinha. Então, não sei se valeria todo o trabalho. Mas ele conta tudo ali de uma forma, inclusive, assim,
As pessoas que foram para depor no julgamento do Wakefield, pessoas que estavam envolvidas na pesquisa, não quiseram depor porque realmente ele tinha fraudado dados, né? Mas vai convencer as pessoas. Aí já foram feitos inúmeros estudos. Não conseguiram ainda colocar a vacina juntamente com o autismo. Então, nós temos aí um problema genético, né, para poder ser entendido e estudado. Então, qual é a minha genética? É tal. Pode acontecer eu já nasci com a genética assim, aí eu tomo, aí a mãe não percebe que eu sou autista, porque eu sou muito novinha ainda, tal, tomo a injeção, né, a vacina, tal, aí passo por aquele período de febre, aquela coisa, aí viro autista. A vacina deu autismo na criança. Não. Combina com poda neural, idade da criança, que os sintomas já apareceriam. E outra coisa, essa criança já tem uma neuroinflamação, então pode ter um aumento de interleucina 6, mas não foi a vacina. Não foi a vacina em si, você entendeu? A vacina, as vacinas no geral, existem causalidades no mundo de pessoas que tomam vacina e chegam a falecer. A porcentagem é mínima. Agora, você divulgar vacina dá autismo é uma lenda. Vacina não dá autismo. Ponto final. Foi provado. Aí você fala para a pessoa. Ela fala assim, imagina, eu vi acontecer com meu filho. Tem algumas mães, inclusive, só que com esses cortes de verbas está cada vez mais complicado, que tem algumas mães que elas afirmam por A mais B. O Eric Fombone, ele fez um estudo mostrando, as mães afirmavam que era por causa da vacina, ele falava, então vamos lá na sua casa, e engraçado que eu fiz isso aqui no Brasil. Você tem, na minha época era fita de vídeo, né? Você tem fita de vídeo, depois começou a aparecer DVD, do aniversáriozinho dele de 1 ano, 2 anos, tem, vamos ver. Aí você que já tem olho treinado, você vai lá, você vê, você já viu os sinais do autismo. A criança rodando, não tinha tomado a vacina dos 3 anos, você entendeu? São coisas que a mãe não percebia antes, e aí acaba dizendo o que foi a vacina. Então, eu fiz isso aqui, o Alexander acompanhou comigo, o Eric Fombone, que é um super cientista, estudioso de autismo, fez esse tipo de estudo, depois, inclusive, participou ele foi chamado para depor nos Estados Unidos, quando entraram com ações contra o governo, dizendo que a vacina estava causando autismo nas crianças, colocaram uma menina na cadeira de rodas para poder realmente fazer com que o público ficasse emocionado com aquilo, blá, blá, blá. E é uma fatalidade que a menina tenha ficado daquele jeito, é uma pena que ela tenha ficado daquele jeito, mas aquilo não fez com que ela virasse autista, não foi a vacina que fez com que ela virasse autista. Se ela teve uma alergia à vacina e ficou em cadeira de rodas, né, ela estava babando e tudo mais, isso não é autismo. Então, ela pode ter tido uma reação à vacina? Pode, não tem nada a ver com autismo. A gente procura passar informação sobre alimentação, dietas milagrosas, MMS, câmara hiperbárica, quelação. Não sou eu que estou falando. Tem gente que fala assim, aquela mãe do Nicolas Aneta Brito, são coisas que eu já recebi até print, umas coisas que eu já falei, gente, não me manda print porque eu quero minha salvação, eu tenho que ficar zen para eu poder ir para o céu, né? Porque senão Satanás me recolhe agora. Aquela Aneta Brito lá, mãe do Nicolas, ela é cheia de querer, ela não sabe o que ela está falando. É porque o filho dela está bem, ela não quer que o meu fique. Então, assim, parece que eu dei MMS escondido por ele, mas eu quero que ninguém mais tome. Não, MMS é veneno. E não é de hoje que a gente sabe, não é de hoje que a gente fala. Pra você ter uma ideia, eu tive uma pessoa que ela me seguia, fã número 0, ele tinha lido meu livro em 2012, Anitta no céu e Anitta na terra, onde não existia Deus, era só Anitta, né? E eu falei para ela um monte de coisa, olha, isso. Pois, recentemente, eu lancei meu livro em 2012, o primeiro, tem 2 anos, mais ou menos, ela começou a fazer umas coisas alternativas no filho dela, né? E aí eu falei assim, fulana, como é que você tá, não sei o quê, tarará. Falei, olha, eu vi você fazendo tal coisa, tal. Ela falou assim, eu sinto muito, mas é meu filho e eu estou desesperada, eu preciso fazer as coisas por ele. Eu falei, tá bom, beijo, fica com Deus. Ela não estava mais aberta para conversa, né? Então, pessoas que me seguem na internet só para ver o que eu falo e fala mal de mim pelas costas, mas assim, tudo que eu falo eu posso provar. Essas pessoas, elas são aquelas chora mais que tá pouco, elas começam com essa argumentação ridícula. Então, eu não tenho tempo de debater com pessoas assim. Eu não tenho energia, eu não tenho saúde mental. Agora, quem quer aprender, meu Deus do céu, eu sou prolixa quando eu gosto de alguma coisa. Então, eu falo sem medo de ser feliz. Eu falo sempre assim, né? Quando eu falo, gente, as coisas que eu falo, né? Quando eu chego no lugar e falo, mas o médico, não sei o quê. Gente, quem fala, não importa. O que importa é se aquilo que está falando corresponde ao que está na evidência. Se for
O lixeiro que falar, e o doutor falar o negócio contrário, é o lixeiro que está certo. Se o doutor falar que a Terra é plana, é o lixeiro falar que a Terra é redonda, é o lixeiro que está certo. Porque o que importa é se corresponde ao que está na evidência. Só que o conceito de evidência é muito difícil de estudar, porque a diferença entre um artigo e a produção de evidência é uma coisa complicada. Aliás, está aqui a Lilian Yamada, na caixinha. Adoro. Um beijo, minha querida. E ela está dizendo assim, que ela tá incentivando um mantra, só ciência baseada em evidência. Quem é essa Lilian? Quem é? Essa Lilian, ela é quem? Ela acha que ela é o quê para dizer de evidência? Ela é só uma doutora. Só isso, desculpa, gente, ela é médica. É só uma doutora e é mãe de um menino com autismo. Né? Também, exatamente. Muita gente parceira aqui, o Paulo Quereguini, a Jerusa, a Lu. É Quereguini o sobrenome dele, ele tá por aí também? Cara, um beijo, eu gostei da sua palestra, eu vi na sua palestra, estou te indicando para umas pessoas também, mas eu não lembrava o seu sobrenome, desculpa. Ele é incrível, né? Eu gostei muito da palestra dele, cara, ele, né, de educação física, esportes e tal, gostei muito, eu estou indicando ele para um pessoal aí que estão querendo chamar um pessoal meio picareta, eu falei, não, eu tenho um cara bom para indicar, eu gostei dele. Ele é aquele Paulo Liberalasso, Liberalasso? Liberalesso. Você vê que eu não sei, né? Adoro aquele cara também. Ele faz um trabalho muito bom, muito sério. De vez em quando ele tá aí. Eu tô pressionando ele para fazer live comigo. A gente vai participar aqui desse lote. Deixa eu só complementar uma coisinha sobre práticas baseadas em evidências. Eu costumo dizer assim nas palestras, né? Olha, 100% das crianças com autismo respiram. E 100% das crianças com autismo vivas, né, tomam água. Então, eu posso considerar que oxigênio causa autismo, porque H2O tem oxigênio e o oxigênio que respira. Então, eu posso garantir isso, porque 100% delas respiram, 100% delas tomam água. 78% das crianças comem frango, então frango causa autismo. Você entendeu? Então, eu posso lançar qualquer porcaria na internet, as pessoas vão comprar isso. Inclusive, como eu agora faço doutorado na USP, sou mãe do Nicolas Brito Salles, escritora de não sei o quê, aí eu posso colocar qualquer coisa. Eu fiz recentemente uns cursos em Harvard, em Stanford. Eu posso falar, gente, sabe o que eu aprendi hoje em Stanford? E colocar um monte de bobeira e as pessoas vão em cima. Então tem palhaço para tudo na internet, mas o difícil é você provar o que você está dizendo. E estudo científico não é fácil. O que eu estou fazendo agora são 4 anos, poxa. É tempo pra caramba, entendeu? Então. Não é só passar o tempo, tem que ralar esses 4 anos. Ralar. Eu tô com inflamação no cóccix de tanto ficar sentado escrevendo, entendeu? Então, veja, por exemplo, Anitta, imagina o seguinte: você é doutora da USP, mãe de uma criança com autismo, etc. Se você criasse um método Anitta, de intervenção, uma coisa assim, você ficava milionária, se não bilionária. Entendeu? Então, agora você pensa o seguinte: de todas as pessoas que estão nesta posição ou numa posição correlata e que tem essa oportunidade, você não está pegando essa oportunidade. Mas quantas pegam? Quantas não pegam? Porque se é o filho dos outros, é o filho dos outros. Eu chego nos lugares, todo lugar que eu dou palestra, eu falo assim, gente, depois que eu falo, gente, eu tenho uma empresa de aba, eu não posso estar mentindo aqui para vocês, eu passo aqui um sabão aqui para vocês, e aí depois vocês... Então, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou ensinar vocês a vocês procurarem as evidências. Desconfiem de mim, mas desconfiem de todo mundo. De todo mundo, eu falo também. Desconfiem de todo mundo. Então, eu acho que é uma boa posição, assim. Não confio em ninguém e pronto. Eu acho que é excelente. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vi o Nicolas falando aqui em São Sebastião e vi o Nicolas falando em São Paulo. É outra fala, é outro rapaz, são 2 pessoas diferentes. Como que você enxerga a evolução do Nicolas na estrada das palestras? É muito interessante que o exame genético do Nicolas, quando você olha, é uma pessoa que era para estar em casa se mordendo, se machucando, agressivo, né? Que é como ele era quando era pequeno. E quando você vê o Nicolas, se compara ele com o exame genético dele, não é a mesma pessoa, porque nós sabemos hoje que o ambiente, ele muda o fenótipo, ele não muda o genótipo. Então, eu posso fazer exame genético no Nicolas daqui a 40 anos, os mesmos genes estarão lá, os mesmos cromossomos danificados e tudo mais. Mas o fenótipo a gente consegue mudar de acordo com o ambiente. É de todo mundo vai ficar igual o Nicolas? Não, porque cada um vai ter genes diferentes, em lugares diferentes, em cromossomos diferentes, essas mudanças genéticas serão diferentes. Quando eu fui dar a primeira palestra dele, inclusive tem um pessoal que prega contra mim na internet que fala muito assim, a Anitta fala pelo Nicolas, e o dia que ele recebeu isso, ele ficou
pé da vida, porque ele veio mostrar pra mim, ô mãe, porque ele também tem amigos, ele também recebe as coisas. E aí mandaram um print pra ele, né? Só que ele é muito mais nervoso ainda do que eu, claro que ele tá bem mais calmo, a gente tem ensinado ele, ele tá realmente um Buda, só falta ficar igual o Alex pra ficar um Buda completo, porque ele tá um Buda de tão calmo, e aí ele vem, o que é isso daqui, ó? Pessoas dizendo que o Nicolas não tinha voz própria, que ele falava tudo o que eu mandava, entendeu? E aí eu expliquei para ele, falei, mas vamos orar, não sei o quê, blá, blá, blá. A gente fez oração, né? Eu ali respirando para realmente encontrar o perdão, assim, falei, ó, mas a gente não vai mais receber esse tipo de coisa, pede para a pessoa não mandar mais, escrever, por favor, não me mande mais isso, tarará. Então, quando eu fui dar a primeira palestra, em 2011, eu fui convidada por causa do blog, uma pessoa do Rotary Club me convidou, e aí eu fui preparar a palestra e o Nicolas estava andando para lá e para cá. E eu ficava, olha, então eu vou escrever sobre sua infância. E ele andando para lá e para cá. E eu, tá, olha, não sei o que, não sei o que. E fui, aí eu acabei, terminei a palestra que eu vou falar de você. Ele mal falava naquela época, ele tinha começado a falar um pouquinho melhor, ele ia fazer 12 anos. Aí eu falei, vem cá para eu apresentar a palestra de você. Aí apresentei, ele falou, você vai falar de mim? Eu falei, vou. Ele falou, então eu também quero. Aí eu choquei. Falei, você quer falar de você? Aí liguei pro cara, fiz os slides dele, o cara concordou, o Nicolas fez 4 slides, a palestra dele, pena que nós não filmamos, né, a gente não tinha celular que desse para filmar, tudo mais, a gente sempre foi pobre de maré. E a gente não teve ideia de pedir para alguém, nem nada, e ele era a coisa mais linda do mundo, ele mal olhava assim, ele ficava me imitando, né, porque ele foi por imitação, então ele olhava pro slide e falava, o meu nome é Nicolas Brito Salles, com aquela voz hiper infantil, ele já estava com quase 12 anos, né, e eu tenho 11 anos e eu gosto do Mário. Uma coisinha bem infantil, mas emocionou todo mundo chorou, aplaudiram de pé. Tinha, acho que, 15, 20 pessoas naquela sala de reuniões, uma coisa assim. As pessoas choraram, abraçaram o Nicolas depois, pediram para abraçar, abraçaram. Fizeram um bolo do Mário para ele de presente, que era aniversário do Mário Bros em setembro. Então ele ficou super feliz com aquilo. Ele gostou do incentivo. E aí ele começou a ir comigo em todas as palestras. Isso fez com que o Nicolas aceitasse mudanças, perdesse a rigidez, começasse a sair de casa, porque o Nicolas ele é pior do que eu para sair de casa. Ele realmente não gosta. Ele começou a entender que tem que mudar de rotina. O vocabulário dele aumentou muito. Eu acho que você não acompanhou uma live que a gente acabou de fazer antes de entrar aqui, né? Não. Se você puder depois, você que trabalha bastante com aba e que dá as palestras, eu te indico a assistir a live que eu acabei de fazer com ele, que ele pediu ontem para as pessoas fazerem perguntas para ele no Instagram. E ele respondeu de forma escrita, que ele não gosta de fazer muitos vídeos assim, ele faz poucos. Aí a pessoa perguntou, estou brigando muito com a minha filha. Ele falou, olha, vírgula, chame ela para tomar um café, pode ser da manhã ou da tarde, converse sobre os problemas familiares, mas com calma, com paciência, sabe, assim. Ele foi dando dicas para as pessoas da forma mais linda do mundo. Tem coisa ali que ficou meio desencontrado, ele ainda falta interpretação de texto para algumas coisas. O vocabulário dele, essa semana ele está com uma amiga, né, que estão conversando todos os dias, e ele falou assim, nossa, preciso te contar uma coisa, eu não estava achando o molofote. E aí, não sei, eu acabei tomando banho no escuro porque eu não achava o molofote. Aí eu falei, Nicolas, o que é molofote? Ele, de acender a luz. Aí eu falei, filho, luz é de holofote, com H, não existe a palavra molofote. Ele, claro que existe. Eu falei, opa, sou formada em letras, tenho, né, o dobro um pouco mais da sua idade, estou te dizendo que não existe molofote. Eu falei, vamos na internet? Com a maior calma. Coloquei molofote, aí apareceu molotov, né, que a gente conhece o molotov. Falei, tá vendo, esse homem tem o coquetel molotov, mas não existe molofote. Falei, o que você quer falar? Ele, aquele negócio sem luz. Falei, é interruptor. E isso tem 3 dias que aconteceu, entendeu? Então, mas ele tem aprendido muita coisa. As palestras dele, ele tá ficando cada vez mais engraçado, ele tem cada vez mais tiradas, ele aprendeu realmente o que é sarcasmo, o que é ironia, ele gosta de ser recompensado, ele gosta de ser elogiado, ele gosta de ser aplaudido, é um incentivo dele. E ele gosta de pegar o dinheiro dele, porque a gente vende os livros ao final para quem pode, tanto que a gente não fala antes, olha, compre um livro, ganhe uma palestra, a gente não faz nada disso. Quem pode para comprar livros. E como nós 3 trabalhamos juntos, o dinheiro é dividido em 3. E aí ele pode comprar as coisas que ele quer, ele comprou uma máquina de fliperama para ele, ele gosta de fazer compra, aí a gente dá um jeito de essa responsabilidade não ficar com ele, mas ele tem umas responsabilidades muito legais, e etc, etc. Daria outro livro aqui, eu não vou falar muito, já falei. Mas tem sido fantástico para ele, e eu não sabia que iria mudar tanto a vida do meu filho. Eu lembro de uma coisa específica que vocês falavam, eu sempre uso como exemplo quando eu vou falar de reforço diferencial.
que ele dava um soco nos colegas na escola para poder ver o ventilador do diretor. Né? Aí eu falo assim, então, olha esse exemplo. Aí eu sempre falo, pergunto, sempre teve pessoas que foram na sua palestra. Eles só inverteram a contingência. Então, agora, se você bater, você vai ver o ventilador. Pronto. Ventilador. E ele parou de bater, no mesmo dia, porque ele não falava. E eu falei assim, eu sei que o senhor está me ouvindo, viu, rapaz? Fui atrás dele, e a minha voz sempre fica muito calma, que é para quando eu precisar da bronca, falar, Nicolás, aí ele dá aquela parada, fala, isso, amor, olha para a mamãe, olha aqui. Ele tinha dificuldade de olhar nos olhos, eu também tenho dificuldade de olhar nos olhos, mas eu falava assim, olha aqui para a mamãe, ó, eu te amo muito, isso, ó, não pode fazer, tá bom? Agora vamos fazer assim, aê, muito bem, nossa, papai, ele fez certo. Então a gente elogiava, mas eu ainda entrava com o não, o que dava certo com ele, porque apesar dele ter essa agressividade, ele é um menino legal de trabalhar. E nessa do ventilador eu falei para ele, eu sei que o senhor está me ouvindo, viu, rapazinho? Se continuar batendo nos amigos, não vai mais o ventilador, né, tia Marlene? Aí ela, não. Falei, agora, se ficar bonzinho, vem aqui todo dia no intervalo para ver. Então o reforço dele era ir ver o ventilador quando ele ficava bonzinho. Então deu muito certo isso com ele. E a gente já fez várias coisas assim parecidas com ele. E aí, tem uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com isso que você está falando, que é o seguinte. Deixa eu achar aqui. Enfim, alguém. A Fernanda está perguntando se fez intervenção, a ABA fez até quando? E o que me parece é que você utilizou esses princípios de maneira naturalística no seu, mas não exatamente uma intervenção profissional, até porque a gente sabe que o valor é muito alto de uma intervenção baseada em ABA, e eu falo sempre da importância do empoderamento dos pais do conhecimento. Como é que é essa sua relação teórica e intuitiva no desenvolvimento do Nicolas? Eu fiz magistério na década de 80, eu comecei a dar aula na década de 80, eu fiz magistério. Magistério naquela época era um curso mais forte do que é hoje, então a gente aprendia sobre várias coisas, inclusive autismo. Claro que o autismo era o do Rain Man, a gente não tinha um conhecimento de autismo assim. E eu estudei muito Skinner, né, base de comportamento, uma série de coisas, e ao mesmo tempo estudei Montessori, Piaget, Vygotsky, né, Paulo Freire, estudei muita coisa relacionada à psicologia da educação e tudo mais, tal. Quando eu tive o Nicolas, eu notei que alguma coisa ali não estava dentro do contexto. Ele era muito novinho, com 4 meses e meio eu já fui. Antes eu já desconfiei, mas assim, não, bobeira minha, acho, levei para o pediatra, ela falou que não mesmo, impossível porque ele era muito lindo, né? Esse era o diagnóstico dele, muito lindo. E aí, só que com 4 meses e meio eu falei, não, não é possível, e foi passando com 9 meses, eu falei, Alex, não dá mais, tem alguma coisa errada. E de acordo com o que eu ia vendo, parecia ser autismo, mas ele não era grande como o Rayman para saber se ele tinha uma, né? Porque autismo para a gente era Rayman naquela década de 80, ele nasceu em 99, não se tinha muita coisa. Só que comecei a pesquisar. E eu achei o Louvas, achei a análise aplicada do comportamento. Já comecei a ler sobre a análise aplicada do comportamento, li muito sobre Sunrise na época também, que eu fiquei muito ofendida com algumas coisas que eles me propunham de que se eu fizesse tal coisa eu iria curar meu filho, então para mim era um mercado, né? Algumas coisas do Sunrise fazem realmente sentido, mas para com essa de curar, porque eu conheço gente que gastou uma fortuna e o filho é tão mais autista do que nunca, porque o filho é um autista sindrômico. Então a gente não pode sair prometendo nada para ninguém, né? O filho está aí com 1000 problemas, é sindrômico. E fui estudando muito sobre o TEACH. Como eu era professora, então o TEACH eu comecei a fazer a inclusão dele escolar, e eu usava também em casa, porque família e escola devem falar a mesma língua, e ia aplicando o ABA conforme eu lia e ia entendendo, e também tive que usar um pouquinho de PECs com ele, porque ele ficou não verbal um tempo. Ele começou a verbalizar, já tirei o PECs, e a gente foi trabalhando as ecolalias e tudo mais. Hoje ele é o palestrante que todo mundo conhece. Então, as pessoas ainda falam assim, o que você fez quando eu era pequena? O que eu faço? Até hoje, eu faço análise aplicada de comportamento pelo em casa, sem ser uma terapeuta ABA. Eu não posso atender ninguém, eu não posso dar curso, eu não posso dar palestra, sobre isso eu posso falar que ela existe, né? Posso dar uma dica ou outra, faz tal coisa, tenta assim, tenta assado. Esses dias eu acabei de dar uma palestra, a terapeuta subiu no palco e falou assim, nossa, eu fiquei até o fim que queria dar um beijo na sua boca. Eu falei, não, não me beije. Melhor não. Melhor não. Aí a gente deu risada, ela falou assim, eu falei, só sou de língua, né? A gente brincou, ela falou, meu, graças a Deus você falou, eu falei tudo certinho de aba. Ela falou, perfeito, você sabe mais do que eu que sou, né, analista de comportamento. Eu tenho muitos analistas de comportamento que são meus amigos, a gente conversa isso de igual para igual, né, pessoas tanto
do Brasil quanto pessoas fora do Brasil que trabalham com análise de comportamento há séculos, que gostam muito do meu trabalho com o Nicolas, pegam o Nicolas como referência para falar em palestras, inclusive fora do Brasil. Então, para mim, na minha opinião, a análise de comportamento aplicada e a teórica, né, que a gente faz experimental, que faz os estudos todos, para mim, a aba realmente é vida, que é você analisar todo o ambiente da criança para que ela se transforme num adulto o mais independente possível, independente do grau de autismo. Ele pode ser severo, só que com certeza, se for bem aplicado, né, com certeza ele não vai ter crise de agressividade com muita frequência, ele vai conseguir ter algumas coisas melhoradas, como provavelmente ir ao banheiro, amarrar o próprio cadarço, até mesmo preparar alguma comida, mesmo que ele não seja verbal. Assim, a gente tem visto casos no mundo que realmente são, como eu posso dizer, parecem milagres, assim, né? Então, para mim, a aba é vida, faço com o Nicolas até hoje, e hiper indico para todo mundo, e falo para as pessoas que não tem nada a ver com treinar a criança, adestrar, fazer com que ela vire cachorro, com que ela obedeça a regras, não tem nada a ver com adequar o autista ao mundo, né? E sim adequar o mundo que ele vive a ele, mas fazer com que ele não se morda. Então, assim, meu filho nasceu se mordendo, deixa ele se morder porque ele é feliz assim? Não, fale por você. Quer se morder, se morda. Meu filho sangrava a boca dele, ele estava vendo a hora dele passar o dente para a bochecha. A bochecha do Nicolas por dentro era toda danificada. O sangue escorria por aqui, porque ele estava mordendo sem parar. Então, se você quer fazer isso, faça. O meu filho não dá. Até onde vai isso? Quantas bactérias ele vai pegar? Quantas doenças ele pode? Pouco é um canal, né? E assim por diante. E com quantos anos você começou isso? Tem a pergunta da Diana aqui. Quantos anos que eu comecei com o Nicolas? Desde quando eu não... Você percebeu que estava diferente, falou, vou dar uma mexida aqui. Quando eu percebi que estava diferente, que eu comecei a pesquisar, eu já comecei a dar uma mexida. Então, já comecei com incentivo, com musiquinha, bater palminha. O Nicolas, ele era muito... Apesar dele ser hiperativo, isso é engraçado também, é uma característica estranha dele. Ele é hiperativo, mas quando ele nasceu, ele era muito letárgico. Ele era um menino que você colocou no berço ali, ele ficava. Ele só ficava tentando pegar o lençol assim, o tempo inteiro, até que ele desenvolveu a maneira de pegar naninhas. Então, ele ficava com um paninho, ficava com o dedo na boca com um paninho. Mas ele sempre foi uma criança letárgica e alheio a tudo que estava à volta dele. Você podia falar com ele, aí eu colocava rock pra gente ouvir, colocava jazz, ele gostava, colocava, né? Então eu ia colocando música com ele, ia cantando, ensinando ele a bater palminha. Deu trabalho pra gente conseguir tirar reações do Nicolas, mas hoje você já viu como ele fica andando pra lá e pra cá. Desde quando eu percebi, eu comecei a fazer uma intervenção em ambiente, né? E que idade é essa? 4 meses e meio, 5 meses, né? Com 6 meses eu já... Isso, com 6 meses eu já estava... Com 6 meses eu estava realmente... Com 4 meses e meio eu estava preocupada, né? Com 6 meses eu já comecei a fazer algumas coisas. Com 9 meses eu falei para o Alex, não é possível. Ele respondia pouco aos estímulos. Você entendeu? Nossa, você pegou antes da poda, você pegou ali o filé, hein? Filé, exato. Eu dei assim, eu falo que Deus me guiou muito para eu conseguir pegar antes da poda neural e conseguir fazer com que ele tivesse o desenvolvimento que ele tem hoje, né? Anitta, uma pergunta. Você tem várias perguntas aqui, tem umas perguntas sobre os seus livros. Que livros são esses que você publicou e que o Nicolas publicou? Você pode falar um pouco desse trabalho? Sim, eu publiquei um livro em 2012, eu vou falar só dos livros de autismo, que eu publiquei antes como literatura, eu não vou falar, mas em 2012 eu publiquei o livro Meu Filho Era Autista com Aero e Letras Garrafais, porque ele era autista e os médicos diziam que não era, né? E se autismo era aquilo que diziam que tinha que bater a cabeça na parede, então peraí, vamos ver de novo, entendeu? Então, nessa época eu já levantava uma série de questões sobre o que seria realmente autismo, e autismo hoje nós sabemos que são autismos. Ele conta desde quando eu conheci o Alexander até os quase 12 anos de vida do Nicolas, né, 11 anos, que foi quando ele começou a desabrochar bem mais, então conta toda a nossa história, é um testemunho de vida bem bacana, eu ganhei até o prêmio, já foi premiado, e eu tenho muitos elogios em relação a esse livro, muitas pessoas indicam, né, algumas pessoas não quiseram ler por causa do nome, achando que eu estava falando de cura, mas tudo bem, então perdoados o nome de Jesus, mas o conteúdo do livro é muito bom. Depois eu escrevi o livro Até a Inclusão Escolar Não Sou Mais Que Possível. Eu escrevi junto com o Nicolas escreveu o finalzinho. O que eu fiz? Eu peguei a palestra dele que já existia, né, que ele que escreveu a palestra dele, e transformei nos capítulos finais do livro com a visão dele como autista que foi incluído na escola. Então ele ficou como meu coautor. As 10 últimas páginas, se não me engano, é do Nicolas Brito Salles, né? Então nós escrevemos em conjunto. Depois disso escrevi um livro diferente. Mas você pode pegar todos os livros ali, por favor? Alex?
Acho que ele não está nem ouvindo a gente. Alex? Lembra dos livros ali, por favor? E depois disso, eu escrevi um livro diferente, que agora eu quero refazer esse livro, inclusive, que é um livro paradidático, e é um livro que fala de 4 pessoas com deficiências diferentes, né? Esse daqui é o livro Meu Filho Era Autista, que é o Nicolas com 7 ninhos na capa, coisa mais linda. E eu escrevi sozinha esse livro, mas ele faz parte de uma coleção que eu ainda não lancei, o resto da coleção por falta de grana, mas eu quero muito fazer, porque são historinhas de pessoas com deficiência, só que em versos, e aí depois no final tem exercícios para os pais fazerem em casa. Então não é só autismo, fala de pessoas que mancam de uma perna, que são cegas, que são surdas, assim por diante. Depois eu escrevi com o Nicolas Tudo Que Eu Posso Ser, que aí eu sou coautora dele, ele é o autor principal. E escrevi recentemente o livro com meu irmão, O Direito de Ser Estranho, que é sobre o diagnóstico tardio, mas foca mais na história dele, mas para as pessoas terem uma ideia de como é difícil não ter diagnóstico. Pega o da Ivana também, por favor. Então, esse daqui eu lancei o ano passado com meu irmão, que é O Direito de Ser Estranho, que conta a história dele, que ele também é autista e foi diagnosticado tardiamente. Esse aqui é o livro Tudo Que Eu Posso Ser, do Nicolas, que eu sou coautora dele. Ele escreve capítulo 1, eu escrevo capítulo 1 e meio. Esse livro faz muito sucesso, muito sucesso. Esse aqui eu tenho Inclusão Escolar, que está esgotado. Também, assim, graças a Deus, fez muito sucesso. Professores já me pararam em vários lugares, já escreveram muitos e-mails elogiando como mudou a cabeça deles em relação a... How can I say? Gente, eu vou convidar o Nicolas só um pouquinho. Vem cá, Nicolas. Eu sei que ele não quer, mas olha só, mostra o seu livro. Isso aqui é só do Nicolas, ó. Oi, gente, tudo bem? Oi, Lucelmo, tudo bem? Gostou, né, palhaço? Você gosta do Lucelmo, né? Sim. Esse daqui é o livro que eu escrevi infantil, de uma história fictícia, chamado Ivana e a Cura para o Preconceito. A Liliane tá que conta a história de uma coelha que sempre quis ser cozinheira, mas ela sofre um preconceito no decorrer da história. E aí, no final, eles têm que ler, né? É isso aí. Eu ia escrever esse aqui com o Nicolas, mas ele fez a história tão bem feita que eu só arrumei para ele, entendeu? Eu só organizei direitinho, mas eu não achei justo eu assinar o livro com ele, porque a história é toda dele, e eu tô morrendo de orgulho, e tá fazendo muito sucesso, já vendeu mais de 500 cópias, e a gente acabou de lançar. As pessoas estão amando. Recentemente, acho que mês passado, né? Mês passado, tá vendendo muito bem, ele tá muito feliz porque ele tem um plano, além de pagar o livro, que ficou caro pra caramba, ele quer viajar esse ano com uma outra exposição. Então, esses são os meus livros, e eu tenho mais livros escritos também sobre autismo que eu vou lançar, acho que no ano que vem. E tem e-book, a maioria deles está na Amazon, e quem quiser os de forma física, exceto de inclusão escolar, que a gente vai refazer esse ano já, pegando as novas leis, porque esse aqui é de 2014, né? Então, a LBI já saiu em 2016, eu e o Alexander, a gente está fazendo uma revisão, e ele é só meio do Nicolas, mas acho que a segunda edição eu vou colocar o Alex também, porque o Alex vai fazer neuropsicopedagogia, acho que ele vai colaborar com algumas coisas. E eu gostaria muito que o professor Luciano escrevesse o prefácio desse novo livro. Aceito na hora. Te peguei desprevenido. Se negar, você é chato pra catu. Não, com certeza. A pessoa, não quero não. Olha, só que num certo momento você decidiu encarar outra pedreira, que é ser pesquisadora. Uhum. Esse campo da genética eu acho que é um campo muito importante. Eu pessoalmente, inclusive, fiz o exame genético do meu filho, não chegou ainda, mas em breve eu acho que chega, porque no máximo é 19 de junho, né? O prazo, mas deve chegar, porque realmente é um reconhecimento de que esse campo é um campo que cresce muito. E cada vez está dando melhores respostas para nós e progressivamente dando, inclusive, abrindo possibilidades clínicas. Como é que foi essa sua decisão de pesquisar autismo e de pesquisar em genética? Porque você poderia pesquisar um monte de coisa, né? Por que essa decisão? Como você está? Você se arrependeu, não arrependeu, está feliz? Como é que você está em relação a isso? Eu estou feliz a valer, porque assim, a área que eu estou hoje é neurociência. E não tem como eu não saber genética. Então, eu estou fazendo um curso à parte de genética, que genética é difícil pra caramba, neurociência também é difícil pra caramba. Eu vim de letras, né? Só que quando eu era pequena, na escola, quando eu era mais nova, eu ia bem em todas as matérias, eu era boa em todas as áreas, eu não tinha problema. Então, eu tenho muita facilidade de aprender tudo. Prestei lá na USP, passei em segundo lugar, e eu tive só 4 meses para me preparar, então
Eu estou aprendendo muito. Estou tomando muita paulada, porque não é fácil, e eu tenho que fazer as estimulações do Nicolas, tenho que dar as palestras, tenho que escrever minha tese, tenho marido, tenho outro filho, né, a gente que limpa a casa aqui, que lava a roupa, né, então, assim, é pedrada, mas já está acabando, esse ano acaba, eu vou defender, né, esse ano, espero que eu passe, mesmo que eu não passe, tudo que eu já aprendi valeu muito a pena, porque na USP é muito, assim, você já assistiu Defesa na USP? Eles chegam sorrindo para você, mas eu já assisti defesa em vários lugares. Num geral, existe umas coisas, mas na USP parece que você só vai para apanhar. É a impressão que dá assim, você está ali para apanhar. É tanta humilhação, é tanta coisa que você fala, eu acho que eu não vou sair vivo daqui. Como eu sou uma pessoa bem racional, eu fico muito de boa. Qualificação mesmo, eu tomei tanta paulada e eu saí de lá assim. Aí todo mundo, nossa, Anitta, você está bem? Eu falei, tô ótimo, eu sabia que seria assim, eu sabia que tinha alguns pontos a serem... Todo mundo arrasado, o Alexander quase chorou. E eu, gente, tá tudo bem. E tava tudo bem mesmo, porque eu sabia que eu ia tomar big time. Mas eu não me arrependo um segundo, porque eu tô aprendendo muita coisa, em genética, em neurociência. Eu resolvi, porque assim, eu adoro a análise aplicada do comportamento, eu até vi alguém aqui colocando uma coisa que eu acho disso para adolescente. Na minha opinião, a análise aplicada do comportamento, ela é para a vida toda, então é uma opinião que eu tenho, isso eu não sei se é de estudo, porque eu nunca estudei, nunca fiz um curso de análise aplicada do comportamento, nunca sentei numa faculdade, né? Mas eu acho que se eu quero te agradar, eu vou ver o ambiente que você está, falar, bom, deixa eu ver o que eu faço para agradar o Luciano, o que eu convido ele para fazer, vamos tomar um café, eu vou ler como que está a nossa relação, eu acho que funciona bem para tudo, assim, sei lá. Então, eu já tinha estudado bastante análise aplicada do comportamento, muita coisa sobre a fonoaudiologia, a praxia, muita coisa sobre a TO, muita coisa sobre tudo no autismo. E aí, a neurobiologia estava me inculcando bastante. Por que o Nicolas é assim, o Luciano é assado, o Ciclano não sei o quê. Aí, isso começou a me pegar muito. Então, estudar a neurobiologia do autismo, estudar a genética do autismo, tem sido algo mágico para mim, não me arrependo um segundo. Pretendo até, eu não sei, eu pretendo fazer um pós-doutorado, mas eu não sei se eu vou fazer, porque eu também estou com outras questões aí, estou velha, então preciso cuidar do Nicolas. Então, assim que eu terminar o doutorado, eu vou estar com quase 50. Não, 48, vai, termina esse ano. Então, já é quase 50. Mas, estou amando. Então, o pós-doutorado é bem mais simples que o doutorado. O doutorado que é barra pesada. O pós-doc não tem processo de seleção, você tem vê com o seu supervisor, não é orientador, a relação muda um pouco do seu supervisor, então acho que um pouco mais tranquilo. E é bom para você, aí você pode se vincular à instituição, fazer pesquisas diferentes, né, mudar a linha de pesquisa. Então eu acho bem mais tranquilo. Depois acho que você vai gostar de fazer uns pós-docs, assim, né? Eu terminei o relatório, mas ainda não fechei lá o meu lá na UFSCar. E aí tem sido uma experiência bem legal. A Diana está dizendo aqui, para agradar você, café e pudim. Exatamente. Beleza. Que é um clássico. Você coloca... e você está certo. Adolescente, adulto, não importa a idade, né? Os melhores dados são de análise do comportamento. E você falou que leu o Lovász, você estudou o filé, porque o Lovász é o que tem os dados mais sólidos já produzidos. Sim, autismo, né? Foi 88, né? Ele fez todo o estudo. E o Nicolas nasceu em 98. Oi? Eu vou estar em agosto fazendo uma conferência na Califórnia, em San Diego, na Universidade da Califórnia. Eu fiquei tão orgulhosa de você, meu Deus. Eu estou feliz. Mas eu vou lá, eu vou estar dando uma conferência sobre atualizações em ABA na Universidade do Lovász. Quer dizer... Né, então, as pessoas entendem isso, assim, às vezes, né? Então, é muito bom. Muito bom, fiquei muito feliz mesmo. Vai ser uma imensamente. Bem legal. Anitta, tem uma pessoa aí que participa desse processo todo, queria que você falasse um pouco dela, chama Alexander. Você pode dizer quem que é esse sujeito, o que ele faz, qual é o papel dele? Porque eu acho que isso é uma questão, assim, os pais, o papel dos pais no processo. Eu lancei um vídeo no YouTube recente sobre isso. Assim como eu me comportei, falei aqui já, né? Não, esse era um assunto da mãe. Como a maioria se comporta? Como é que você vê isso?
Bom, o papel dele é papel neve, tem que ser bem macio, né? O Alexander, ele é meu melhor amigo, eu casei com meu melhor amigo, né? Então a gente era amigo antes, e eu namorava, ele namorava, eu nunca fui afim dele, nunca fui afim de mim, a gente nunca foi atraído um pelo outro. A namorada dele era muito gata, né? O meu namorado era mais ou menos gato, mas assim, a gente terminou os namoros, eu terminei bem antes dele e queria ficar sozinha, né? E ele falava, meu, sai com o Lucelmo, cara, você não tá vendo? Eu falava, não, Alex, eu quero ficar sozinha, cara, não quero saber de macho, quero saber de nada, quero ficar na boa. Aí ficava ele e um outro amigo nosso, que é amigo dele até hoje. Mano, mas sai com fulano. Eu falava, eu não quero sair com... Gente, eu só quero ficar sozinha. E eles iam muito na minha casa, tocavam violãozinho, ele só canta, ele não toca violão. Bom, para resumir, ele... De repente a gente se apaixonou. Foi muito de repente mesmo, assim. E ele é bem mais novo do que eu, ele é 8 anos mais novo do que eu. Nessa época, ele tinha feito 18 anos há pouco tempo. Foi bem assim, foi meio estranho. Mas como eu me apaixonei, mas eu sou muito racional, então assim, então eu vou dar uns beijinhos, ficar, fazer mas nada de levar nada a sério, né? Só que ele falou assim, eu falei, olha, eu preciso, a gente não vai ficar junto, porque ano que vem eu quero ter um filho. Aí ele falou, eu vou ser pai do seu filho. Eu falei, cala a boca, Alex, tem 18 anos, eu tenho 25, nunca. Aí ele, eu vou ser pai do seu filho? Falei, então, não, né? Eu tô vendo um amigo meu, não sei o quê, já vou falar para ele fazer exame de HIV, não sei, tudo assim, eu já tava com tudo planejado, né? Ele, eu vou ser pai do seu filho, eu te amo. Eu falei, o quê? Então, assim, eu falei, não, peraí, né? Aí depois ele falou, não, eu te amo. Eu falei, Alex, você é muito novo, você acha que você me ama, né? Mas. Aí, outros papos assim. Para resumir, eu fiquei grávida dele, né? Então, o Nicolas está aí para contar toda a história. E eu tô com o meu melhor amigo até hoje. E a gente, claro que a gente não, como eu falo, don't see eye to eye, a gente não concorda o tempo inteiro, porque nós somos pessoas diferentes. Eu sou mais velha do que ele, eu tenho um pensamento muito mais rígido, muito mais centrado nas coisas. Ele é essa pessoa que todo mundo conhece, ele é tranquilo, ele dá risada, entendeu? Ele brinca de passar a mão no seu cabelo e falar que você tá uma graça. Ele é assim, ele é a pessoa que ele é sem noção total. Mas é engraçado que ele jamais saiu do nosso lado. Ele é um super paizão. Ele teve a época dele de ser só motorista. Ele entrou num luto muito grande. Então, ele era motorista. Eu ia atrás com o Nicolas incentivando, conversando, ele dirigia. Então, ele conduzindo Miss Daisy, sabe? Ele ia dirigindo para mim enquanto eu cuidava do Nicolas. Ele demorou muito tempo para ele sair do luto. Foram anos para ele sair do luto. Assim, anos, eu tô falando 5 anos, 6 anos, para ele sair do luto, né, sem brincadeira. Ele ficava ainda, a gente chegava nos lugares, eu chegava e falava assim, meu filho é deficiente, quero passar na frente, na fila, porque o Nicolas é super ansioso. Eu falava assim, Alexandre, então vai lá e fala que a gente precisa passar na frente. Ele falava, não, dá para esperar. Eu falei, não, não tô perguntando de você, como você tá sentindo. Tô falando do Nicolas. O Nicolas não vai se sentir bem. Por favor, vai lá. Eu falei, então fica aqui que eu vou lá. Eu falava assim, por favor, eu preciso passar na frente que meu filho é autista. Aí ele ficava todo meio sem graça. Demorou uns 5, 6 anos para ele sair do luto. Nem eu o abandonei, porque a gente continuava sendo marido e mulher e os melhores amigos, e ele não deixou de ser um pai bom por causa disso, tá? Nem de me ressentir, nem de ressentir o Nicolas, e nem o Guilherme, que veio morar com a gente depois, que o Guilherme te adotou quando eu estava com 13 anos. E aí, quando ele saiu do luto, ele foi vindo para a luta, e realmente hoje ele é ele não é mais só motorista, né? Ele estuda, ele escreve texto para a revista Ser Autista junto comigo, ele tem uma coluna lá, ele está refazendo esse livro junto comigo, ele está fazendo neuropsicopedagogia, ele saiu da logística, né? Ele dá palestras, ele vai em todas as palestras, tem palestra que eu não posso ir por causa do doutorado, tá só ele e o Nicolas lá, ele já está sabendo responder perguntas de genética, ele já está sabendo responder perguntas de neurociência, né? A gente discute várias coisas, a gente vai dar uma palestra nova agora sobre tecnologias no autismo, a gente está montando essa palestra juntos, então, ele hoje em dia, ele é o paizão. Então, ele precisou ter paciência com a gente precisou ter paciência com ele, né? E todos esses anos que ele ficou em luto, ele precisou da gente, né? E a gente precisava dele para dirigir o carro. mas a gente estava ali assim, lado a lado, e como marido e mulher, não era como dois estranhos dentro de casa, não se falando, não transando, não se beijando, não, era a vida de marido e mulher, mas eu sempre ia pegar no pé dele, amor, ó, tá. E aí depois ele começou a cobrar muito do Nicolas, né? O Nicolas começou a melhorar, e acho que ele pensou, pronto, tá curado, então para de frescura. Vamos lá, Nicolas, tem que agir assim. Eu peguei, falei, baixa a bola, vamos lá. Por que você tá gordo? Então, aí, não, então. Aí
problemas de saúde, assim, não é simplesmente porque, assim, já sério que eu quiser emagrecer, vai demorar um tempão para você perder tudo isso. Então, vamos lá, que, assim, as atitudes do Nicolas demoram um tempão para determinadas coisas. A gente foi conversando, e eu aplico a aba no Alexander toda vez, que é uma ciência interessante. O Alexander deve de atenção. Ferrado o déficit de atenção dele. Ferrado. Mas ele é a amor da minha vida. Então, esse processo dele é um processo bem semelhante ao meu, também fiquei muitos anos, acho que eu sou meio lerdinho. É a testosterona que atrapalha. Acho que sim, né? Não, porque esse é o caso da ampla maioria mesmo, né? E é muito importante que os dois tenham um papel, né? Eu inclusive, falei no vídeo, por exemplo, imagina, por exemplo, existem várias formas de aprender. Por imitação é uma das formas de aprender. É claro que às vezes crianças com autismo têm dificuldade, você pode ensiná-la isso. Mas digamos que você ensinou isso. Para você ensinar um menino a fazer uma higiene íntima, por exemplo, pela própria questão da anatomia, o pai tem muito mais facilidade de fazer isso do que a mãe. Então, então veja, mesmo que a gente sabe que tem altos níveis de divórcio, com deficiência ou sem, mas independentemente de qualquer situação, você divorcia da mulher, mas não da criança, né? Então, o pai tem que ter uma participação, tem que ser corresponsável, tem que se interessar. Então, eu tenho um grupo aí, o Cuecas Azuis, do Nando, o Alexandre está lá também, nós estamos juntos. Eu acho que é uma iniciativa bem importante, né, para a gente chamar a atenção, né? A Patrícia Oliveira está, inclusive, falando aqui da questão do luto, que varia muito de várias pessoas, de uma pessoa que viveu depressão em 2 anos. Eu acho que eu vivi mais do que isso, então é uma situação que eu acho que a gente precisava... Aliás, essa é uma outra questão. A Patrícia chamou aqui da depressão. Você teve uma fase assim, de depressão, você teve uma fase difícil, uma bad, como é que você, emocionalmente, logo em princípio, você lidou com isso? Ou você nunca teve essa fase, assim? O meu emocional é muito fraco, eu sou muito racional. Eu sou aquela que morreu, vou cuidar do enterro, trocar o morto, ver velório, ver onde que vai ser, sabe, onde vai enterrar. Eu sou essa pessoa que cuida de tudo. Eu sou muito racional, né? Eu tenho um problema emocional. Tudo bem assim, né? Eu não sou emotiva como as pessoas normalmente. Eu dificilmente choro, dificilmente... poucas coisas conseguem realmente mexer assim com o meu emocional. E com o Nicolas aconteceu o seguinte, como eu desconfiei do autismo logo como eu desconfiei que algo não estava dentro do esperado desde o início, eu não desconfiei de autismo logo do início, conforme eu fui lendo depois que eu fui vendo que se encaixava mais em autismo. Mas morria de medo de estar cheio de tumor no cérebro, de ter uma doença degenerativa, morria de medo. Fui pesquisando uma série de doenças, eu fiquei craque em doença. Mas eu não deu tempo de pegar no meu emocional, porque eu sempre quis muito ser mãe. Então, os meus 2 sonhos eram ser mãe e ser professora. Só, eu não queria casar, porque eu vim de um lar meio broken, aliás, um lar meio destruído, porque meu pai é autista também, a gente não sabia. Então, a gente chamava meu pai de louco, de estranho, de retardado, de maluco, olha só como ele reage, não pode ficar uma cadeira fora que ele quebra, e meu pai ele é nervoso, mas ele é autista, hoje em dia ele tem laudo, tem tudo, tem psiquiatra que cuida dele e tal, então a gente sabe que ele é autista. Então eu vim de um lar não muito estruturado, então eu não queria casar, né? E aí acabei casando com meu melhor amigo, aliás eu demorei 14 anos para me casar com o Alex, né? Ele me pediu casamento durante 10 anos, eu falava, não, para separar é pior, nada de casar, ele falava, casa comigo, eu te amo, morando junto. E eu falava, Alexandre, para essa história, não tem casamento, não tem casamento. Só depois de 14 anos que eu tava com ele, que aí eu falei, então tá bom, vamos casar. E 3 meses eu preparei tudo. Pessoal, vocês vão casar agora? Porque eu falei, porque eu tô grávida, que perdi a virgindade. Assim, então, eu não tive tempo de luto, Luciano, porque eu fiquei tanto tempo pesquisando, eu fiquei tanto tempo olhando as características do Nicolas, vendo se eu não estava com Munchausen by proxy, né, aquela procuração que você finge que seu filho está doente para chamar a atenção dos outros, o que não compete comigo, porque eu não gosto de chamar a atenção de ninguém. E fui analisando tantas coisas que quando veio o diagnóstico autismo, eu falei, ufa, graças a Deus, o autismo não mata. Então, aí o ciclo estava fechado, né, com 5 anos e meio, apesar de eu já ter a certeza e esperar firmemente que fosse, porque ou era isso, ou era uma doença degenerativa, porque ele parou de falar, ele regrediu, né, e depois com 17 anos com o exame genético, que veio realmente comprovando todas as coisas que acontecem com ele, estão comprovadas na genética, muitos genes explicam algumas coisinhas. Eu não tive a fase de luto,
Ajudo muitas mães hoje que entram nessa fase, entendo e respeito, entendo que meu marido tem entrado, porque ele é super emocional, ele é mais chorão, ele é mais carinho, mais fofinho, ele é o bichinho de pelúcia da casa, eu sou o Hulk, né? Mas eu não tive esse período, não, mas por causa das minhas características mesmo. Se você assistir a Star Trek, você é vulcana. Você assiste a Star Trek? Então, eu sou a nerd que não gosto dessas coisas. Eu não gosto de Star Wars e Star Trek. Todo mundo, as pessoas reclamam comigo, mas como eu sou muito racional, eu sou muito racional. Como assim eu sou a vulcana? Vamos lá. Então, assim, vamos para Star Wars. Peraí, ele fez isso com aquilo, esse robozinho tá não sei o quê. Você tem uma ideia? Bom, eu descobri que fulano era irmão de ciclano, Star Wars, no primeiro episódio que eu assisti. Só pra você ter uma ideia. Eu assisti primeiro e falei assim, eles são irmãos. Aí, pessoal, meu ex-namorado, imagina, eles vão casar, não sei o quê, blá, blá, blá. E realmente eles são irmãos. Eu sou muito racional, assim, então não dá, mas eu vou ser a vulcana, eu vou ver quem é. Né, Star Trek, isso aí. Você está falando Star Wars. Star Trek. A Davi está dando boa noite aqui, é um pai também, já que a gente falou de pais, um pai militante. A gente adora, a gente estava com ele esse final de semana. Ele está... Ele é o responsável pela campanha do Capricha na Inclusão. Fiquei sabendo isso no domingo, o Alexandre me contou, no sábado, o Alexandre me contou, e eu fiquei muito feliz de saber que ele estava trabalhando junto contigo, né? Eu fiquei muito feliz, porque ele é um super pai, você também é um super pai, pessoas capazes, inteligentes, dedicadas pra caramba, vocês têm, eu não sou sociável, vocês são, então vocês conseguem puxar um pessoal bacana para vocês. Eu fiquei muito feliz, cara, muito feliz. Davi, a gente te adora também. Eu acho que tem... Machado de Assis, eu vou... Machado de Assis é o único machado que eu uso para abrir a cabeça das pessoas. Eu fui muito orgulhosa nisso, eu tive uma pessoa desatualizada e me acusar de mãe geladeira. Não tive a saudade de segurar, se demorei para reerguer. Mas você é ótima, Silvia, passei na sua casa, a gente foi em Caraguatatuba, fiquei aí, dormi, você é uma mãe excelente, seu marido é um pai excelente, sua família é tudo de bom. Ainda bem que você se reergueu. Não é geladeira. Não é geladeira, ela é mãe micro-ondas, que nem eu. Estamos chegando a 1 hora, daria para a gente fazer 8 horas de live suave aqui, mas estamos chegando ao fim. Eu vou pedir para você falar as últimas palavras. E antes disso, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui. A gente estava ensaiando essa live já faz um tempo, e foi um papo super legal, porque eu acho que fala muito. Você está falando da sua vida, mas fala muito da minha, fala muito. Acho que no mundo do autismo, tudo que a gente tem vivido, né, dessa intersecção de lugares de pesquisadora e familiar. Então, realmente, muito obrigado, Anitta. Eu que agradeço o convite. Se quiser convidar mais vezes, vai ser um prazer, porque eu realmente sou sua fã. Eu vi muita gente legal passar por aqui, não pude falar oi para todos, mas, assim, gente, um grande beijo. Espero ter ajudado de alguma forma. Sempre que quiser chamar, eu sempre estarei disponível. Se quiser chamar um dia para chamar eu, Alex e o Nicolas também, estarei disponível, porque é sempre um prazer poder ajudar. Não, mas fala só um pouquinho dessa nova palestra que você está montando de tecnologias. A gente vai falar sobre tecnologia num geral. Então, tecnologias para pessoas com autismo e assim, num geral. Por exemplo, como que a ciência está hoje tecnologicamente? Porque se não fosse a tecnologia hoje, nós não conseguiríamos exoma, genoma, né, essas pessoas. A gente veio do cariótipo da década de 70, então eu dou uma passada pela tecnologia na ciência. Por exemplo, no nosso laboratório, nós fazemos os minicérebros. Então, a gente pega um fibroblasto, alguma coisa. Geralmente, a gente pega polpa de dente de leite, que a polpa de dente de leite ela tem muito mais células, então, apesar dela ser minúscula. Então, chega aquele dente lá, a gente tira a polpa, aí coloca no negocinho, lava, deixa sentar, lá, faz todo o processo, coloca o negócio, põe um líquido, aí ela entende assim, eu não sou mais polpa de dente de leite, agora eu sou célula-tronco, então ela volta a ser embrionária, ou seja, ela pode virar o que eu quiser, ela pode virar fígado, rim, intestino, coração, pele, só que lá no laboratório, a gente trabalha com neurociência, então a gente faz com que ela vire cérebro, então a gente faz com que ela vire células da glia, por exemplo, astrócitos, axônios, neurônios com axônios, né, os astrócitos, então a gente faz com que ela vire células mesmo do sistema nervoso central, e aí a gente vai lá, observa, fala, esses dendritos são mais encurtados, ou existe um excesso sináptico aqui, ou existe uma, né, a gente vai ver na atividade cerebral da criança in vitro, ou seja, é uma super ciência e inacreditável. Tem pessoas que falam, vocês não fazem isso, fala, é verdade, não, porque não, você explicando a pessoa não, né, então a gente vai explicar um pouco dessa tecnologia, como a ciência tem ajudado hoje, porque se eu falar assim, será que o Luciano é autista? Deixa eu pegar o cérebro dele e dar um picking, eu tiro sua capacidade de falar, ou de andar, ou
ou de enxergar, porque eu tirei um pedacinho da sua massa cefálica. E tecnologias também, assim, do tipo a Livox, que a gente já conhece, coisas que ajudam as crianças a falarem, apps que são direcionados, como o da Jujuba. Agora a revista Ser Autista também colocou um app aí na parada. Tem alguns apps para crianças com autismo diretamente, a gente vai falar de alguns. E tecnologia na educação, né? Então, por exemplo, tem alguns livros de educação, como os Desafios Contemporâneos da Educação. Tem um monte aí, a Desconstrução do não sei o que lá. Então, a gente está vendo um monte de livros que falam de tecnologias na educação. A gente está tão, assim, emburrecido que nós estamos em 2019 e você entra na sala de aula, continua livro, caderno, caneta, não sei o que, sendo que todo aluno quase tem acesso a um tablet ou a um celular, né? Mas a gente continua colocando todo mundo para sentar individualmente, a gente continua... Então, as tecnologias para facilitar também na educação, para o mercado de trabalho e na vida social no geral. Muito bom. Então, se você quer a palestra aí da Anitta, entre em contato aí com o Alex. O Alex é o que marca, que a Anitta não marca nada, nem sabe. Nem sei onde que eu tô. E leva que é um debate incrível. Tchau para vocês todos. Vamos trazer mais vezes aqui. Vou te convidar mais vezes, Anitta.